Paz, pessoal! Estamos iniciando a VivaCast, o podcast da Almadiva. Hoje, o nosso primeiro episódio. Você que nos acompanha pelo YouTube, pela rádio, seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre o chamado pastoral, não é mesmo, Abner? Paz do Senhor! Paz, Márcia, paz pessoal que estão nos acompanhando, sigam aí com a gente que com certeza terá um assunto muito interessante para nós. Isso aí, o irmão Gesiel, paz do Senhor! A paz do Senhor, irmã Marciele, a paz do Senhor aos demais irmãos, a todos os que estão nos acompanhando pelo YouTube, a nossa gratidão a Deus pela sua vida e fique conosco, compartilhe esse link com seus amigos, que temos certeza que hoje será um assunto bastante interessante. Com certeza. E para falar do chamado pastoral, nada melhor que termos o nosso pastor Antônio Padilha, presidente da nossa Assembleia de Deus de Vacaria. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Marciele. Uma alegria estarmos aqui neste dia especial, nesse podcast que vamos tratar de um assunto muito importante, muito maravilhoso a todos nós, que é o chamado pastoral. Uma alegria estar com vocês aqui no estúdio. Deus abençoe Gesiel, Deus abençoe a Márcia, o João, o Samuel e o Abner, né? A equipe maravilhosa da nossa Almadiva, e a todos que estão nos assistindo, participando conosco, Deus os abençoe. Isso aí, você que nos acompanha, lembre-se que pode mandar ali a sua participação através do WhatsApp da Rádio Conexão Cristã, que é o número 549-9117-8011, ou pelo chat ali do YouTube. E para iniciarmos, eu vou perguntar ao pastor, então. Pastor, segundo a Bíblia, o que é o chamado pastoral? Márcia, o chamado pastoral, primeiramente, ele é divino, vem de Deus. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver Jeremias 3:15. A Bíblia diz que é Deus que dá pastores à sua igreja. Então, se é Deus que dá, ele é divino, né? Então, já o escritor aos Hebreus vai dizer que ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado. Então, o chamado pastoral, ele é maravilhoso, porque ele não é terreno, ele é divino. Pastor, e no caso, como que funciona assim? Deus chama a pessoa na infância, Deus chama antes do ministério, Deus chama no ministério, ou Deus tem variadas maneiras de, vamos dizer assim, comunicar o ser humano sobre aquele chamado na vida dela? Abner, a chamada pastoral, ela é muito individual. Nós temos a chamada coletiva, que é a chamada para a salvação. Mas a chamada ministerial, ela acontece na nossa lógica humana, acontece um momento na nossa vida. Mas na presciência divina, Jeremias já dizia que nós fomos escolhidos lá desde o ventre da nossa mãe. Antes de nós ser formados, Deus já projetou a nossa vida para isso. Mas no processo para esse momento acontecer, primeiro, quem tem que sentir que somos chamados é a nossa liderança. A nossa liderança vê em nós esse chamado. Depois, a igreja, aonde congregamos, vai perceber que nós temos o chamado. E em terceiro lugar, nós vamos entender que somos chamados. Porque as oportunidades acontecem e nós vamos vivendo ela dia a dia, e vai chegar um momento que nós vamos entender, poxa, eu sou chamado mesmo para o ministério. E aí vai depender de nós aceitar ou não esse chamado. É um conjunto ali que vai caminhando junto, né? E na sua vida, pastor, como que foi, como que aconteceu esse chamado pastoral? Bom, eu preciso dizer que eu sou de uma família de 9 irmãos, pai e mãe, Olha, nascido lá no interior de Tenente Portela. E fui encontrar Jesus com 14 para 15 anos de idade, um adolescente. E é interessante que, ao encontrar Jesus, eu fui
de certa forma, impressionado pela maneira com que Deus me encontrou. Eu fui o primeiro crente na família, não foi pai nem mãe que me levou, eu fui por conta própria. O Espírito Santo me impulsionou aí. E O senhor lembra quantos anos o senhor tinha? eu tinha 14 para 15 anos, não tinha feito ainda 15 anos. Eu estava envolvido no futebol, eu gostava muito de futebol. Então foi uma barreira para mim, porque na época jogar futebol não podia. Ou tu era membro da Assembleia de Deus, ou tu jogava futebol. Então eu tive que abandonar o futebol. Então foi muito difícil para mim. Mas pela chamada, pela alegria de servir a Deus, eu larguei o futebol. Eu larguei. E foi uma decisão própria. Uma Decisão renúncia, própria. Não, né? ninguém me pressionou para isso. Olha. Tanto que através de mim, os demais da minha família começaram a vir. Começaram. E o chamado, pastor, quando ele acontece na nossa vida, ele é como disse o profeta Jeremias, é como um fogo que incendeia os nossos ossos. Não tem como continuar resistindo, né? Não dá para permanecer resistindo a um chamado que, como o senhor disse, é divino, né? É algo que vem mais forte, que fica mais... a cada dia que passa vai inflamando mais, incendiando mais. Então, enquanto o senhor falava aqui, eu pensando, né? Quantos pastores nós temos hoje, né? Nós temos dentro da nossa igreja aqui em Vacaria, alguns pastores convencionais já, inclusive, e isso, se conversássemos com todos eles, né, teriam, quem sabe, essa mesma resposta de que o chamado divino, ele trouxe um momento nas suas vidas de decisões, né? Exatamente. Onde se precisava aceitar aquilo que era divino. Na verdade, Gesiel, hoje eu fico impressionado porque nós estamos vivendo um tempo difícil com respeito à chamada ministerial. Porque as pessoas colocam muitas coisas que impedem de Deus realizar aquele chamado na nossa vida. Lá no meu tempo, de jovem, de adolescente, a gente fazia qualquer coisa para manter o chamado, para manter a vocação. Então, se o pastor dissesse, tu não pode fazer isso, a gente não fazia. Você tem que andar por aqui, você andava. Porque a chamada, a chama, como disse o Gesiel, aquela vontade de servir a Deus, de trabalhar no reino dele, era mais forte do que qualquer outra coisa que pudesse nos embaraçar, nos prejudicar. Então hoje eu vejo isso, as pessoas colocando muitas desculpas, muitas coisas, muitos empecilhos para exercer o chamado. É por isso que muitas pessoas atrasam o chamado, barram o chamado. Porque para atender a vocação pastoral, ministerial, você tem que abrir mão de algumas coisas. E se você não abrir mão, ela não vai desenvolver. Então eu volto lá, quando eu encontrei Jesus, aí com meus 15 anos, eu já orava em voz alta no culto. O culto de oração eu já iniciava orando em voz alta. O obreiro, o irmão orava, aquele parava e eu já entrava orando. Era o sistema da oração nos cultos. E num culto de terça-feira de oração, eu levantei a voz em oração, eu fui o último que orei, antes do presbítero dar o amém na oração para iniciar a ministração. Quando eu terminei de orar, ele deu o amém e os irmãos se levantaram, sentaram, e ele ia cantar, o presbítero Cirilo de Oliveira, que já descansa no Senhor, ele ia cantar o hino da harpa. Mas antes dele cantar, ele disse... Deus me mostrou uma visão com esse menino que orou, por último aqui. Deus me mostrou ele recebendo um ministério pastoral. Esse menino vai ser um pastor. E aquilo impactou a minha vida, porque, poxa, eu estava iniciando e de repente Deus fala uma coisa dessa para mim, né? E então eu comecei a ganhar oportunidade para pregar, para ministrar. E um dia eu estou caminhando, acho uns 60 dias depois disso, eu estou caminhando numa estrada, lá no interior, e eu me vi em cima de um altar com muita gente na minha frente me ouvindo. E aquilo foi assim um reflexo rápido, porque eu caminhando na estrada e tendo aquela visão.
de um altar, de um palco, e eu ali ministrando para muita gente. Então aquilo, quando eu despertei daquela visão, eu disse, poxa, eu vou ser um pastor mesmo, eu vou ser um obreiro. E ali começou a desenvolver o chamado para minha a vida. certeza daí A certeza. era... E como que foi a aceitação da sua família, pastor, quando o senhor contou, né, essa profecia assim em casa? Como que foi assim, seus pais, seus irmãos? Na verdade, Abner, talvez alguns vão estar nos assistindo, até hoje eu não contei para minha família. Olha só. Eu não contei para ninguém. Hoje eu conto, depois que eu fui separado do ministério pastoral, eu comecei a contar. Mas até ali eu sempre mantive segredo. Eu sempre mantive comigo aquilo. Era uma convicção minha que Deus falou comigo, então eu não quis contar para ninguém. Eu guardei comigo. Só foram acompanhando o cumprimento. Exatamente. O pastor falando, né, a respeito da forma como Deus vai moldando a nossa vida para o seu propósito, isso vai nos trazendo lembranças, né? Acredito que todos aqueles que são chamados, enfim, todos que já têm uma experiência com Deus, eles acabam tendo este agir de Deus, né? Deus mostrando, Deus orientando, Deus guiando, e isso é o glorioso do chamado, né? Exatamente. Então, não apenas no chamado pastoral, mas eu acredito que todo chamado ao qual Deus tem, Deus vai agindo dessa forma, Deus vai trabalhando dessa forma, né? E é lindo de ouvir o testemunho, né? Da forma como Deus faz, né? Como Deus é tremendo. Como o pastor falou, é interessante que Deus ele é tão perfeito que a própria igreja vai entendendo, né? Parece que Deus já vai colocando assim na mente de cada um, aquele irmão tem um chamado para isso, aquele irmão tem um chamado para... E para o ministério, no caso para pastor também, né? A igreja também já vai entendendo que naquela pessoa tem algo diferente relacionado à liderança, né? Exatamente, Abner. Você sabe que aí quando eu tinha 16 para 17 anos, nós nos mudamos de Tenente Portela para Sapiranga, na região calçadista, para trabalhar. E lá foi interessante porque dificilmente um menino que nem eu chegar numa cidade onde tem uma igreja maior, onde já tem uma estrutura maior, é difícil você ser entrosado no meio desse contexto ministerial. Mas como Deus, ele projeta as coisas, eu e o Roque chegamos, meu mano, e quando nós chegamos, o líder de toda a juventude da igreja de Sapiranga já nos viu. E aí já nos escalou para nós ministrar no culto de jovens, no bairro Santa Fé, em Sapiranga. E quando nós pregamos, a porta abriu para nós em Sapiranga. Poxa, esses meninos têm uma chamada. E aí começou. Eu não sei contar quantas vezes eu fui chamado pelos pregadores que iam em Sapiranga ministrar, chamado diante de toda a igreja, e Deus falar para o presidente da igreja o ministério que ele tinha com a minha vida. Foi inúmeras vezes. Tinha irmãos, tinha obreiros que diziam, Padilha, até quando você vai resistir o chamado? Porque eu não queria. Eu queria trabalhar, eu queria ser um empresário, eu queria ganhar dinheiro. Então eu sempre estava me travando para não exercer a chamada. E os irmãos chegavam, Padilha, você vai deixar Deus te pesar a mão, porque você não aceita, você não quer cumprir o chamado, e você tem um chamado. Então Deus foi fazendo essas coisas acontecer. Hoje eu vejo muitas pessoas querendo forçar a porta, querendo se projetar por conta. Não precisa isso. É Deus que projeta a gente. É Deus que leva a gente à porta, ele vai abrindo e você só vai caminhando. Amém. Você precisa aceitar, Exatamente. entender. E querendo ou não, foi uma renúncia também que o pastor precisou fazer ali. Já tinha o seu projeto de vida, as suas estratégias ali, como queria, e abriu mão, renunciou para viver o chamado pastoral. É interessante que quando eu vou falando sobre isso, a gente se emociona, porque você volta lá atrás no tempo. Aí quando eu comecei a namorar a Loiva, que é a minha esposa,
Eu tinha 22 anos, ela 22 anos. E no dia que nós fomos, que na época você ia lá no cartório, levava o nome dos padrinhos e tal, dava todos os dados lá e marcava a data do casamento. E o meu sogro foi com nós, lá no cartório. Aí depois que nós fizemos todo o protocolo lá, ficou marcada a data, eu saí para fora do cartório e na calçada na frente eu disse para ele: irmão Nestor, eu não sei se o senhor está preparado, mas a noiva não vai ficar sempre perto do senhor. Aí ele olhou: por quê? Eu disse: porque eu tenho um chamado de Deus. E a noiva agora vai fazer parte desse chamado. Então vai chegar o momento que ela vai ter que sair de perto do senhor. Ele disse: não, mas vocês podem cumprir o chamado aqui mesmo, nós nunca vamos sair de Sapiranga. Isso foi em 1988. Em 2007, nós estávamos carregando a mudança para o interior do estado. Então, são coisas que Deus vai fazendo. E qual foi o pastor que consagrou o senhor recorda? Eu fui ordenado ao ministério pastoral na época do pastor Biratã como presidente. O pastor Biratã, eu cheguei em Sapiranga como auxiliar da igreja. Tenente Portela, eu fui consagrado auxiliar. E quando eu cheguei em Sapiranga, o pastor Bento Teixeira, que foi um dos presidentes da convenção no nosso estado, me ordenou ao ministério de diácono. O pastor Biratã Batista Job, que talvez vocês já ouviram muito falar nele, foi um grande líder no nosso estado. Ele era o meu pastor na época. Daí ele me levou ao ministério de evangelista e em 2008 eu já estava em Sertão com o pastor Ivonildo. Aí o pastor Biratã mandou o pastor Ivonildo encaminhar minha documentação para ser ordenado ao ministério pastoral. Mas quem levou a documentação foi o pastor Ivonildo. Então o pastor Ivonildo foi o que deu o pontapé para mim ser ordenado ao ministério pastoral. E interessante que eu fui apresentado lá por Sertão e fui ser ordenado ao ministério pastoral em Vacaria. Em Vacaria, onde é presidente hoje. Exatamente. Eu vou relembrar a quem está nos acompanhando que pode participar também. Pode mandar ali a sua pergunta. Nós temos aqui o Samuel, o irmão João, que estão ali na técnica da nossa transmissão. Você pode mandar a pergunta pelo chat do YouTube ou pelo WhatsApp Manda da Rádio pergunta, Cristã. comentário, né? Isso Fique aí. bem à vontade, quiser Na verdade, participar com eu a acho gente. que seria bom até eu falar algumas datas aqui, né? Isso. Claro. Eu até anotei aqui. Então, vamos lá. Pode. Eu tenho anotado. Olha só. Eu me converti no ano de 79. Em 24 de fevereiro de 1979, eu desci as águas do batismo. E fui batizado no Espírito Santo em 20 de outubro de 1979. No mesmo ano que eu desci as águas do batismo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí, em 1980, eu fui ordenado auxiliar da igreja. Consagrado ao ministério de auxiliar. Na época, consagrava auxiliar. Era chamado lá na frente, era colocado as mãos sobre ele. Hoje é mais, devido muita gente, a gente faz coletivo, mas na época era ministério por ministério. Primeiro chamava os que iam ser auxiliar, depois os diáconos, depois os presbíteros, depois os evangelistas. E para cada um, o pastor tinha uma palavra. Para cada ministério ele tinha um conselho. Né? Aí, eu fui, em 8 de janeiro de 1983, eu fui ordenado ao ministério de diácono. E em 6 de janeiro de 1985, eu fui ordenado ao ministério de presbítero. Depois, em 6 de janeiro de 2002, veja, de 85 a 2002, eu fui presbítero 17 anos, é isso? Isso aí. 17 anos. Isso aí. Eu fui ser ordenado evangelista em 6 de janeiro de 2002. Aí, 6 anos depois, em 23 de outubro de 2008, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Então, essa foi a minha trajetória. Então, lá dos 14, 15 anos, foi se cumprir Em 2008. em 2008. É um processo, né? É É um processo. um período que muitas vezes
não há muitos que suportam, né, pastor? É verdade. Esse período de espera, aonde Deus faz a promessa e até o cumprimento dela, é um período onde a fidelidade precisa permanecer, né? Exatamente. Porque eu creio, né, que todo aquele que é chamado e tem uma promessa de Deus, em muitos momentos vai passar. Se o senhor contasse aqui as experiências, né, as guerras que foram travadas depois de cada profecia, né, que foi Exatamente, recebida, né, nós passaríamos aqui um bom tempo ouvindo o senhor Muito testemunhar. Mas tudo isso que a gente vê, né, hoje no senhor como nosso pastor, a promessa de Deus e o que Deus tem feito por meio da sua vida, a gente vê que lá atrás já estava projetado, né? A gente consegue perceber que a promessa de Deus na vida do pastor, enfim, do homem chamado, ela se concretiza a cada dia, né, pastor? Exatamente. As experiências vão vindo e para preparação pro cumprimento do chamado que o senhor E tem. sabe, Gesiel, que eu consigo a dar a tranquilidade para aqueles obreiros jovens que não têm uma linhagem pastoral na família. Porque tem muitos que se preocupam, poxa, eu não tenho nenhum pastor na família, quem é que vai me conduzir? Quem é que vai me levar? E eu tenho o chamado, eu tenho a vocação, então como é que eu vou chegar lá? Eu tenho que ter um padrinho, eu tenho que ter alguém que me projete. Na verdade, eu não tenho até hoje nenhum pastor na família. Eu tenho um tio que agora assumiu um campo, mas que foi ser pastor muitos anos depois de mim. Então, eu fui o primeiro pastor na família. Então, eu posso tranquilizar quem tem o chamado. Mesmo não tendo ninguém pastoreando igreja, vai chegar o momento que Deus vai levar. Não precisa de padrinho, não precisa de ninguém. Claro, Deus usa os homens, mas não é necessário ter um familiar que projete. Deus vai usar pessoas, mesmo não sendo familiar, para projetar a vida da gente. E em razão disso aí, pastor, em algum momento, né, vai passando o tempo, o senhor olhava, olha, eu não tenho nenhum um padrinho, como o senhor, a expressão que o senhor usou, o senhor chegou a cogitar, assim, tipo, será que vai acontecer? Será que Deus vai cumprir? Será que, como que vai ser? Né, nesse período de espera, né, que nem sempre é fácil o período da espera. Como que o senhor se agarrava à promessa? Como que o senhor fazia? Na verdade, Abner, eu nunca desconfiei da chamada. Nunca duvidou. Eu nunca duvidei dela. Eu tinha certeza que um dia ia chegar. Quando eu comecei a namorar a noiva, eu já avisei ela. Eu tenho um chamado. E um dia, Deus vai cumprir esse chamado. Só que eu também nunca me projetei por conta. Eu sempre fui muito reservado. Tanto que quando eu comecei a frequentar as convenções, que eu era um pastor, a noiva sempre dizia, poxa, tu tem que te apresentar. Mas eu não tinha ansiedade de estar lá abraçando o presidente. Na verdade, Deus fazia o presidente me procurar e me abraçar e conversar comigo. Mas eu nunca forcei a porta. Tanto que eu chegava e sentava. Eu preferia sentar lá num cantinho, meio escondido, para não aparecer. E é interessante que eu era bem tranquilo nesse particular. Não me preocupava, porque muitos obreiros passaram por mim que se converteram depois e foram ministerialmente muito rápido. E eu nunca me preocupei com isso. Eu nunca fiquei questionando por que o fulano e eu não. Eu sempre descansei. Deus me fez assim. É uma coisa particular minha, que eu nunca fiquei ansioso por causa disso. Tinha convicção. Esperei o tempo de Deus. É um exemplo. E Para nós é um exemplo. aproveitando que o pastor falou da irmã noiva ali, eu vejo também a importância da família, né? Uma família que apoia, que está junto ali. A irmã noiva também foi esse presente na vida do pastor, né? Eu diria, Márcia, que eu só estou aqui hoje e tenho tido êxito no ministério por causa dela. Por causa A causa que me dá suporte, me dá estrutura
é a noiva. Tanto que um dia eu cheguei para ela e disse, eu vou largar o ministério pastoral. Eu vou voltar a trabalhar no material, porque é muito difícil. E ela disse, não. Deus nos chamou e Ele vai fazer as coisas acontecerem. Nós vamos vencer as dificuldades. Porque tem momentos na tua vida que você enfrenta desertos, desafios, que você é tentado a voltar para trás. E a noiva foi um suporte e é um suporte para mim. Ela pode não ser aquela mulher de estar forçando nada, vocês vê ela no culto, ela está ali quietinha no lugar dela, ela só vai fazer alguma coisa se ela for chamada, ela não dá opinião na minha liderança, a não ser que eu peça um conselho para ela, mas ela é uma mulher de Deus. Ela tem uma visão extraordinária do reino. Deus vocacionou ela para isso. Também, né? Que bênção. Pastor, esse ano nós temos trabalhado, né, com a juventude a questão da renúncia, né, tempo de renúncia. E eu creio que o senhor deve ter tido inúmeras renúncias, né, desde o começo, durante o ministério, né, depois quando chegou ao pastorado, agora depois com a família montada também tem que renunciar muitas vezes a algum período com a família, né, em razão do ministério. Tem como o senhor falar para nós algumas renúncias, alguns exemplos que o senhor viveu, né, e que é necessário, né, que a renúncia ela precisa ser feita, né? Então, alguns exemplos que o senhor tenha passado ao longo da sua trajetória. Abner, eu falei no início que eu gostava muito de futebol. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eu tinha um sonho nisso. Então, ali foi o primeiro passo, eu renunciar àquele sonho. Depois, com a minha ida a Sapiranga, eu vi um horizonte de empresas que eu não conhecia lá no interior. E aí me veio o sonho de ser um empresário. Eu queria ganhar dinheiro. E eu lutei até montar uma empresa para mim. Eu trabalhava nas fábricas de calçado, dali eu fui para a área de vendas, eu fui vendedor do Móveis Borba, na época lá em Sapiranga, era uma rede de loja. Depois fui para a rede das Lojas Colombo, trabalhei uns 4 anos de vendedor da Lojas Colombo. E aí eu disse, poxa, é hora de eu montar minha empresa. E aí eu fui à luta. E eu tive uma empresa de calçado com 150 funcionários. Eu estava muito bem. Deus me projetou, me prosperou. E eu não queria aceitar o chamado. O pastor me chamava, eu quero te dar uma congregação. Eu dizia, não quero. Eu não tenho tempo. Aí, Deus usou muita gente. Um dia passou um evangelista na frente do prédio que eu tinha fábrica, ele ia para Novo Hamburgo, e ele já estava na divisa de Campo Bom, e Deus fez ele voltar. Ele voltou, ele chegou lá na empresa, eu estava na minha sala, era um prédio de 2 andares, tinha o chão da fábrica embaixo e eu tinha os escritórios na parte de cima. Eu estava na minha sala. E ele chegou na recepção, pediu para falar comigo. Aí eu autorizei ele a entrar, ele entrou, aí ele chegou na minha frente, eu estava sozinho na sala, ele sentou e ele disse, Padilha, eu não vou ter tempo para falar contigo. Eu voltei do caminho que eu estava indo, porque Deus me forçou a voltar. Eu vim aqui dizer para ti que o teu tempo venceu no material, é hora de aceitar o chamado. Abre mão de tudo isso aqui e vai para a obra. E levantou e foi embora. E eu comecei a sentir uma tristeza dentro daquela empresa. Eu dizia para ele, quando eu chegava no portão da fábrica, eu dizia, eu não aguento mais aqui, é hora de nós sair. E a noiva não aceitava. Porque ela tinha uma vida boa financeiramente, então ela não queria também abrir mão daquilo. Então foi a maior dificuldade para mim, abrir mão das coisas materiais para atender o chamado. De uma segurança. Exato. E era um projeto que eu tinha. Eu queria ser, tanto que eu cheguei a exportar calçado para Israel, para os Estados Unidos, para tantos países, eu fazia exportação. E acostumado a lidar lá com
com companhias, eu ganhava em dólar. Era uma coisa assim que, para mim, na época, era um troço. Um menino que saiu lá do interior, aquilo para mim me enchia de esperança de ser alguém famoso, né? E eu tive que abrir mão. Chegou o dia que já faleceu esse pastor, veio do Paraná na minha empresa e disse: tu é o Jonas aqui dentro, esse barco vai afundar. Bem claro. Se tu é o Jonas aqui, o barco vai afundar. Agora, se você sair, Deus vai abençoar essa empresa e eles vão te sustentar. Olha só. Aí eu chorando ali em cima da escrivaninha, eu disse para a Loiva trabalhava comigo. Eu disse: vamos embora. E chegou a hora. Agora eu não resisto mais. E aí eu fui parar em Ipiranga do Sul, junto com o pastor Ivonilton. Nem sei que lado fica. Fica perto de Erechim. Perto de Erechim, uma cidade de 1.800 habitantes. Eu fui atender 12 crentes. Por Sapiranga, no caso, Não. ou já Pelo Campo Sertão. Sertão. Eu saí de uma igreja com 5.000 membros e fui atender uma igreja com 12 crentes. Numa cidade de 1.800 habitantes. Sem salário. Eu fiquei 1 ano e 5 meses sem salário. De lá o pastor Ivanildo veio transferido para Vacaria e eu vim ser vice-presidente dele aqui em Vacaria em 2008. Olha. Aí 2024 eu volto para cá como pastor presidente. Eu ouvindo o senhor falar, né? Claro que nem se compara, né, pastor? Não vamos comparar, mas na minha caminhada também, ouvindo o senhor aqui, algumas experiências que o senhor teve são semelhantes, né? Eu também, quando fui para Capão Bonito do Sul, ficamos lá um período e também sem salário. E um cumprimento também de promessas, um cumprimento daquilo que Deus vinha falando há algum tempo já. Enquanto o senhor falava aqui, veio a minha lembrança também na minha caminhada, quando uma congregação lá em Bom Jesus, lá na congregação Oreb, teve um pregador, eu não faço ideia do nome dele hoje, e isso era o final de 2014. E ele disse assim: se prepara porque está chegando o tempo em que você vai trabalhar na obra e o sustento vai vir do Senhor. E isso eu não era nem casado ainda, né? Não tinha nem casado ainda. E aí ali começou a caminhada. Então eu ouvindo o senhor falar aqui, e acredito que temos muitos jovens que estão nos acompanhando agora, esse propósito de Deus, né, que Deus tem na vida de cada um de nós, ele não fica esquecido, né? O chamado, ele tem um poder de arrastar aonde quer que a gente vá, aonde quer que o homem for levado, Deus vai continuar cumprindo. É como Jonas. O Jonas estava lá no ventre do peixe, mas o peixe estava se movimentando em direção ao propósito de Deus. Então esse poder que o chamado tem de arrastar, a trajetória do homem, ela é guiada, ela é orientada, ela vai ser dirigida para que o propósito se cumpra, né, pastor? Eu digo, Gesiel, que o chamado ministerial, ele é a única maneira do homem abrir mão do dinheiro, da coisa material. É a única força que tem do ser humano abrir mão das coisas materiais, é o chamado. As outras coisas, você pode ser um crente, você ama o céu, mas você trabalha dia e noite para ganhar dinheiro. Agora, para exercer o chamado, ou você exerce o chamado como Deus quer, ou você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Hoje tem assim uma coisa mal interpretada, que os pastores são tudo rico, que os pastores são tudo milionário, mas eu diria que se tem algum milionário eu queria conhecer. Ou ele teve fortuna lá no início, antes de ser ordenado ao ministério pastoral, porque pastoreando igreja, ninguém fica milionário. Deus dá o suficiente para ele viver. E quem tem ansiedade pelo dinheiro não queira ser pastor. Não queira ser um obreiro.
Nós vamos... O Samuel me comunicou aqui que tem algumas perguntas. E vamos, então, ouvir, ver quem está participando aí. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, irmãos que estão aqui conosco. Pastor Antônio, muito bom ter o senhor aqui conosco no nosso primeiro programa. E a primeira pergunta que apareceu aqui para nós foi da Jade Esther. Ela perguntou quais são as expectativas do pastor para o congresso dos 40 anos da Umadiva. A gente quase nem tá ansioso, tá, pastor? Imagina se estivesse. Respondendo a Jade, eu acho que a expectativa ela está muito grande para o Congresso, os 40 anos da nossa querida juventude aqui de Vacaria. E eu vou voltar lá em 2009, acho que é 2009, início de 2010, eu fui líder da juventude aqui. Na época, os meus companheiros que me ajudavam eram o Esdras, enfim, era a gurizada daí, que hoje já são pai de família. Olha que o senhor está entregando o Esdras aqui, né? O Esdras, né? E eu vejo, assim, Deus preservando a juventude de Vacaria. E cada vez surge uma geração com a mesma chama, o mesmo anseio pelo reino de Deus. E hoje, na liderança de vocês, Gesiel, Abner, Francine e Marciele, eu creio que Deus preparou para esse congresso algo especial. Eu acho que vai ser um divisor de águas no nosso congresso, nesses 40 anos. Vai ser olhado a trajetória até aqui, mas com uma projeção lá para frente. E Deus vai fazer coisas grandes no meio dessa juventude. Amém. Deus vai levantar muitos jovens aqui que têm ministério, que têm chamado e que vão ser instrumento nas mãos de Deus. Eu creio que vai ser um sucesso. Amém. Eu acredito, pastor, que a irmã Jade está ansiosa aí também. E ontem eu brincava com ela que nós temos, dentro dessa juventude, nós temos muitos que são chamados, inclusive, para a missão. E estamos precisando de missionários. Deus vem falando há um tempo que vai levantar daqui e vai enviar daqui, né? E aproveitando agora essa oportunidade, essa pergunta que ela fez, claro que não estou me dirigindo a ela, mas eu creio que, assim como o senhor falou, esse nosso congresso dos 40 anos, e a gente até temos alguma coisa que ainda vai ser apresentada daqui a alguns dias, eu acredito, a respeito da história dos 40 anos da Umadiva. Nós temos, antes dos 40 anos, já tínhamos o grupo de jovens aqui em Vacaria. Mas esse marco dos 40 anos, o 40, como pastor... ontem o pastor Diogo até deu uma falada, né? Diogo Rosa, ali na nossa escola bíblica, ele deu uma comentada. O 40 na Bíblia, ele é extraordinário. Então eu creio que o congresso da mocidade, né? Nós temos os adolescentes juntos, o Depadiva, mas vai ser algo extraordinário. Eu tenho algumas expectativas, estamos orando e cremos que Deus vai agir de forma linda. Mais alguma pergunta, Samuel? Sim, a gente tem mais 3 perguntas. A segunda que vou ler aqui é da Suelen Lopes. Ela perguntou para o pastor também o que o senhor acha que a juventude atual perde para a geração do senhor, de jovens, e o que ela ganha da geração do senhor, da época dos jovens. Sueli, né? Que pergunta forte, né? Olha, eu poderia mencionar algumas coisas aqui. No meu tempo, nós não tínhamos as ferramentas que tem hoje, a facilidade que tem hoje para se realizar as coisas de Deus. No meu tempo de jovem, a gente não tinha carro. Quem tinha uma moto era muito rico, né? Era bicicleta, era a pé. A gente fazia as coisas com mais dificuldade. Mas o que eu vejo hoje, a facilidade, a comodidade das coisas hoje, faz a nossa juventude terem muitas outras coisas para desfrutarem por causa desta qualidade de vida que nós não tínhamos lá atrás. Então,
nós era trabalho e igreja. Os finais de semana, a gente se projetava para no sábado evangelizar e fazer culto. Porque era a maneira da juventude se reunir, evangelizar e fazer culto. Nós não tínhamos uma praça para ir, nós não tínhamos um carro para ir, nós não tínhamos dinheiro para ir numa lanchonete comer um X, um cachorro-quente. Então, a nossa vida era trabalho e igreja. E hoje tem muitas coisas para se distrair. Então, a diferença está aí. A juventude de hoje, ela tem que renunciar mais coisas do que nós lá atrás para fazer a obra de Deus. Então, eu não vejo nada de... a juventude lá de trás era mais poderosa, era mais crente. Não, eu não vejo dessa forma. Hoje nós temos jovens muito espiritual, muito fiel a Deus, que nesse tempo tão difícil de se submeter à vontade divina, eles estão conseguindo. Então, eu vejo hoje coisas que estão aí para embaraçar a juventude que no meu tempo não tinha. Claro, o inimigo é o mesmo, ele tinha outras maneiras na época, né, de tentar atrapalhar. Mas nós tínhamos mais facilidade de estar envolvido na obra de Deus do que hoje os jovens têm. Não por causa da igreja que mudou, por causa da circunstância das coisas que nos cercam hoje. O tempo é diferente, As né? distrações. As distrações. E uma das coisas que eu acredito é a gente olhando, não muito tempo atrás, eu e o Abner fizemos parte da mesma juventude, mas parece-me que há hoje uma facilidade para os jovens em ter acesso a conhecimento, né? Exatamente. Em relação ao conhecimento bíblico. Temos muito mais mestres hoje, né? Muito mais. Que na época em que o senhor, na sua juventude, né? Que eu falo isso baseado em relatos históricos, enfim, aquilo que a gente lê em muitos momentos, né? Poucos dias nós estávamos lembrando, vou citar um nome aqui, do Santo Serafim, que era um homem que percorreu muitas cidades ensinando, né? Exato. E eu lembro-me que na minha infância, isso era, e depois na juventude, nós não tínhamos muitos estudos bíblicos, por exemplo, né? Hoje há uma facilidade maior para a juventude em ter esse acesso. Exatamente. Mais uma pergunta? Tem a pergunta da Milena Soares. Como foi a transição em assumir o pastorado, medos e expectativas do senhor da época? E ela fez uma logo em seguinte também de qual foi o maior desafio no início do chamado do pastoral. Milena, né? Olha só. A gente fica inseguro, porque uma coisa é tu ser um pastor auxiliar, outra coisa é você ser um presidente. Quando você é auxiliar, você tem a responsabilidade de ajudar, mas a carga pesada não cai sobre você, né? É o presidente que decide. Então, a minha maior preocupação era como eu ia lidar com as questões que eu teria que resolver, porque até então eu só levava a situação para o presidente e ele resolvia. Mas como eu trabalhei tanto tempo junto com homens que foram pessoas que me deram uma bagagem de conhecimento, eu sabia onde eles erravam e onde eles acertavam. Eu sempre fui muito bom observador. Então eu pensava, poxa, eu vou ser diferente aqui e aqui eu vou ser igual ou melhor. E isso me dava tranquilidade. Então, quando eu assumi a primeira presidência, eu já tinha, mesmo antes não sendo presidente, eu pastoreei 3 cidades, que eu só ia de vez em quando na matriz levar os relatórios para o meu presidente, mas lá eu era como um presidente. Eu só não era o presidente de fato porque era jurisdicionado, mas eu resolvia as questões da igreja. Então, quando eu entrei para a presidência, eu já estava mais ou menos sendo um presidente. Então, isso me deu facilidade. Isso me deu facilidade para desenvolver a presidência da igreja. A outra pergunta era... Era o maior desafio que o senhor teve.
o maior desafio para ir trabalhar no Ministério Pastoral foi sair de perto da família, porque eu tive que mudar de cidade. Eu fiquei quase 500 quilômetros longe. Então, esse foi o maior desafio. Tinha superado aquele desafio material, agora eu precisava superar o desafio da família. Minha mãe estava com, acho, quase 70 anos, meu pai com 60 e poucos. E aí eu saí de perto deles, eles ficarem chorando. Aquilo para mim foi muito difícil. Aí lá se despedir do pai da noiva, da mãe da noiva, que também ficaram chorando. Então isso para nós foi muito difícil, porque a gente sempre morou junto, a gente sempre morou próximo. Então foi o maior desafio para mim, foi sair de perto da família. Pastor, o senhor não comentou aqui, mas eu fazia parte da pergunta, a maior expectativa que tinha ao ser pastor, né? Qual era a maior, tinha alguma expectativa assim que marcou, que o senhor lembra? Na verdade, Gesiel, a expectativa do ser pastor, eu nunca deixei o cargo subir para minha cabeça. Isso eu nunca tive essa dificuldade. Eu acho que tu vai subindo, como pregou ontem o pastor Diogo, que Deus não tem escada, Deus tem rampa, mas de qualquer forma você vai subindo, você sobe essa rampa. Então eu sempre fui muito vacinado quanto a isso. Os holofotes das coisas não me empolga. E se eu contar a minha trajetória para vocês, eu vivi sempre perto dos grandes líderes do nosso estado. Eu sempre tive uma influência junto com eles, perto deles. Entende? Vocês, não é do tempo de vocês, mas quem lembra de Aleixo Flores da Silva, foi um dos pioneiros da nossa igreja no estado. Eu sentei muitas vezes na frente dele para ouvir ele. Vitor Pires, que hoje é jubilado, um grande pastor do nosso estado, Bento Teixeira, o Biratã, enfim, eu sempre tive perto deles. Mas isso nunca fez de mim um predileto, um obreiro destacado, não. Eu sempre mantive essa coisa. Então, essas coisas nunca me judiaram, nunca me prejudicaram. Tem pessoas que, quando ele galga alguma coisa, ele deixa subir para a cabeça e ele se acha a primeira bolacha do pacote, né? E eu nunca tive isso comigo. Eu ser presidente da igreja de Vacaria, eu ser presidente da igreja de Campos Borges, para mim não muda nada. A responsabilidade é a mesma, só o tamanho da estrutura que muda. Mas tu tem que continuar sendo servo, sendo humilde, sendo simples e fiel a Deus. Amém. E qual é o conselho que o pastor dá aos jovens que almejam ali o chamado pastorado? Eu até escrevi uma coisa. Olha só. Tem uma colinha. Inspirado, pastor. Quem está acompanhando aí, anota também, viu? Anota. A primeira coisa que o jovem, o obreiro que deseja o ministério, ele tem que amar mais o chamado do que qualquer coisa. Tem que priorizar o chamado. Jesus já dizia que onde tiver o tesouro do homem, ali está o coração dele. E o chamado, ou você tem o coração nele, ou você não serve para ele. Você tem que amar mais o reino de Deus do que tudo. As outras coisas podem ser importantes, você deve lutar por elas, mas em primeiro lugar é o chamado. É a responsabilidade com o reino. E depois, eu diria que a fidelidade a Deus e a submissão à liderança. Ninguém vai liderar com sucesso se não soube ser liderado. Então, eu conheço muita gente que foram um espinho no pé do líder. Conheço muita gente. E chegaram até conseguir crescer no ministério.
mas hoje paga um preço sério. Para a gente viver em paz na obra, no reino de Deus, a gente tem que plantar lá atrás. E quem planta submissão, obediência, respeito, honra, colhe lá na frente. Então, a submissão à liderança. Ah, mas eu fosse comigo eu fazia assim, mas o líder está fazendo assim, eu vou seguir o líder. Muitas coisas na minha caminhada eu olhava para o meu presidente e dizia, poxa, se fosse eu ia fazer diferente. Mas eu nunca disse para ele, você está errado. Eu nunca disse para ele, faça assim. O máximo que eu podia dizer, o senhor não acha que podia fazer assim? Se ele dissesse, poxa, acho que acho. Amém. Se ele dissesse, não, é assim. Amém. Amém. A submissão e a fidelidade a Deus é maravilhosa. Isso aí. Antes de nós encaminharmos para o encerramento, tem mais alguma manifestação, Samuel, com o pessoal? Temos agradecimentos e mensagens de alguns irmãos da igreja. Teve o irmão William aqui, mandando paz do Senhor a todos nós, aqui na escuta e na visão. Deus abençoe esse projeto. Teve o irmão Renan, mandou paz do Senhor, a programação está uma bênção. Gratidão pela vida do pastor Antônio, sua família e os líderes da mocidade pela iniciativa. E também teve do Paulo Roberto Silveira de Oliveira. Ele mandou paz do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor Jesus Cristo. Estou assistindo, bênção de Deus, peço oração por mim e por minha família. Também sou de Canoas, Rio Grande do Sul. E mando um abraço. Glória a Deus. Eu recebi bastante imagens aqui também de algumas famílias que estão acompanhando, né? Que Eu estão também assistindo recebi. aqui. Então a gente glorifica a Deus pela vida dos irmãos. Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro episódio e a gente ainda está um pouco rígido aqui, Se né, João? adaptando. Bem engessado. Bem engessado. Mas aos pouquinhos nós vamos trabalhando aqui e vai dar tudo certo. Tô indo bem. Glória a Deus. É. Glória a Deus. Mas, pastor, a gente estava ansioso também, né? A gente queria ter começado no mês passado, mas em virtude dos nossos inúmeros trabalhos que temos aqui na Devacaria, ficava impossível de a gente dar o pontapé inicial. Mas a gente é grato a Deus por poder estar aqui com o senhor hoje nesse primeiro episódio. Nós não poderíamos ter outra pessoa. Eu acredito que para o jovem, as nossas lideranças sempre são o espelho, né? A gente sempre olha para eles, a gente almeja. Alguém uma vez me disse que são inúmeras as pessoas que olham para a gente e a gente não faz ideia, que tem esse sentimento de muitas vezes ser como a gente é, né, pastor? Então, eu acredito que temos muitos jovens nos acompanhando hoje e vão ver, quem sabe também, alguns depois esse episódio que está sendo transmitido hoje, mas a liderança, o chamado, tudo isso faz parte daquilo que muitos almejam, né? Então a gente é grato a Deus por isso, agradecemos também os nossos irmãos e a gente sabe que vai ter mais oportunidades de nós estarmos conversando com o senhor aqui, eu creio. Com certeza. Eu queria aproveitar e perguntar para o pastor, qual é o conselho que o pastor Antônio daria ao Antônio lá atrás, diácono, auxiliar, iniciando ali o seu ministério, hoje com essa visão? Marcelo, eu diria que eu sou muito feliz pela maneira com que Deus me conduziu. Muitas vezes eu tive frente a frente para descarrilhar, para fugir do foco que Deus tinha comigo. Mas Deus me guardou, porque eu tinha um sentimento muito grande por oração, jejum e leitura da Bíblia. E isso me fez forte. Isso me fez na hora de aceitar o que o inimigo queria, eu preferia a vontade divina. A única coisa que eu faria melhor era trabalhar mais,
ser mais autêntico no reino. Porque eu priorizei muita coisa material e deixei muitas coisas que eu podia ter feito no reino de Deus, podia ter sido melhor. Aproveitar mais aquele vigor, aquela força jovem para trabalhar mais. Então, hoje eu faria diferente. Mas se existe uma coisa que eu faria o mesmo jeito que eu fiz lá atrás, é a oração, é o jejum, é a leitura da Bíblia e é o temor de Deus. Isso nunca vai poder Eu perder. faria o mesmo que eu fiz lá atrás. Porque não é orgulho pessoal, mas eu nunca precisei ser chamado num gabinete pastoral para o pastor me repreender de alguma coisa. Eu nunca precisei ter uma consciência duvidosa na hora de tocar no pão e no cálice. Deus me guardou. Deus me protegeu. Enquanto a gurizada estavam na praça, andando de bicicleta, comendo sorvete, enfim, se divertindo, eu tinha uma chave da igreja onde eu congregava e eu ia os sábados de tarde para lá com mais 4 jovens que me acompanhavam para orar. Nós ficava 2, 3 horas orando e lendo Glória Bíblia a Deus. dentro da igreja no sábado à tarde. Então, isso eu até me emociono quando eu lembro disso, porque me deu estrutura. Porque eu não tinha o apoio de pai, de mãe, para servir a Deus. Era eu e Deus. E aí eu me colei na minha liderança e eu queria estar perto deles. Eu queria estar junto com eles. Isso é uma coisa, pastor, que às vezes eu digo para alguns meninos, até disse pro João, disse pro Samuel também, que estão aqui, e eu digo para alguns, estejam mais próximos, né? Não para que seja facilitado a vida deles, mas a gente estando, eu tenho as minhas experiências também, e ouvindo o senhor falar, eu acredito que também fiz certo, né? Estar próximo da minha liderança, estar sempre pronto para a minha liderança, para que a gente tenha não apenas as nossas experiências, a gente tem o exemplo bíblico. Josué, muitas vezes a gente não ouve na mensagem o pregador falar, mas o Moisés entrava na tenda, o Josué estava na porta. Né? É tão importante isso, e nós estamos encerrando, mas o assunto está tão bom. Vocês sabem que eu trabalhava de vendedor, eu e mais um outro rapaz, que hoje ele mora em Curitiba. Um rapaz crente. Nós trabalhávamos com uma empresa de São Leopoldo e nós viajávamos o estado todo. Isso lá em 84. E nós capotamos um carro entre Santo Antônio da Patrulha e Taquara. E nós capotamos 3 vezes o carro. Ficamos dentro de um banhado e Jesus nos guardou. Eu apenas cortei um pouquinho aqui atrás da orelha e machuquei a perna. E o carro ficou destruído, deu perda total. E Jesus guardou a nossa vida. Aí mandamos consertar aquele carro e nós marcamos para uma segunda de manhã. Nós ia a São Francisco de Paula, nós tínhamos as empresas lá para visitar. E nós marcamos na sexta-feira para iniciar a semana em São Francisco. E no sábado, o meu coordenador de jovens, o irmão Alcides, ele me chamou, mandou alguém lá em casa para mim ir lá, que ele precisava falar comigo. Eu fui lá e ele disse: Antônio, Deus falou comigo e disse para mim te avisar que o inimigo não tirou a tua vida nesse acidente, mas ele está projetando um outro para te tirar a vida. Ele quer interromper o projeto de Deus que ele tem contigo. Ele quer interromper um acidente e você morrer. Então eu estou te entregando isso para você parar de viajar e trabalhar com outra coisa. Aí eu chamei o rapaz que trabalhava comigo e disse: olha, eu não vou mais viajar. Deus falou assim, assim. Diz ele: não, eles estão preocupados por causa do acidente que deu com nós, mas isso não tem nada a ver. Ou tu está com medo? Eu disse: não estou com medo. Eu não vou desobedecer. Se Deus falou, está falado. Eu não vou ir mais. E ele pegou na segunda-feira e viajou para São Francisco. Não, para Canela.
E olha só, nós tínhamos comprado outro carro, ele viajou com aquele carro. E quando ele entrou numa preferencial, veio um outro veículo e bateu no carro. A porta do caroneiro, que era onde eu ia estar, ficou lá do lado dele, imprensando ele na outra porta. Nossa. E Jesus me guardou. Esse é o cuidado de Deus, né? Então, o cuidado de Deus. Glória a É, o Deus. cuidado associado à obediência. É, É. obediência, Então, sensibilidade. essas coisas assim são testemunhos que marca a vida da gente. Então, você ouvir Deus, você obedecer Deus. Ah, mas o irmãozinho, a irmãzinha, se Deus falou, está falado. Obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar. Não questione. É isso, e nós então estamos encerrando já nosso primeiro episódio. Samuel, tem mais algum recado ali? Temos sim. A gente tem a irmã Bruna Mota e família que estão acompanhando a gente. A família do evangelista Moacir também estava acompanhando a gente, mandou mensagem. A Eliane, irmã Eliane. A irmã Ângela também, a mãe da Jade, mandou um abração para nós. Deus abençoe, uma força. E o pessoal lá de casa também, meu pai, a mãe, a maninha, a Valentina, todos acompanhando. Felizes de verem o programa. Eu aproveito para dizer que o meu pessoal lá de casa de Dois Irmãos também está acompanhando. De Bom Jesus também. Eu não olhei o meu aqui, mas eu creio que em Sapiranga Certamente. os familiares estão todos assistindo lá. Glória a A Deus. noiva está assistindo em A casa. noiva mandou a mensagem que a gente está assistindo o pessoal também. Olha Glória a só. Deus. Aproveita, deixa o joinha aí, né? Um like, aí. compartilha. E então nós estamos encerrando e já vou passar a agenda da próxima semana. Né? Na semana que vem nós estaremos tratando o tema pais e filhos, aproveitando Exatamente. ali o Dia dos Pais. Teremos outra programação com convidados. E você que nos acompanha já está convidado também a acompanhar o nosso próximo episódio do Aviva Cast, o podcast da Almadiva. É isso, Gisele? É isso aí, Marcelo. Nós temos, esse mês nós vamos ter bastante atividades com a juventude também. Nós teremos aqui na nossa cidade, no encerramento do mês, né, no dia 30, no último domingo, o encontro do Comadserc, que é o Conselho da Mocidade da Serra e Vale do Caí. Então nós teremos pela primeira vez, pastor Antônio, aqui em Vacaria, né, o Comadserc. E é um momento importante. Então nós vamos ter um ensaio, o coral vai estar Já participando. estão convocados. No último sábado do mês nós vamos fazer o ensaio. Aí não vamos fazer o culto, né? Já vamos adiantar aqui a escala para eles. E no dia 23 nós temos o culto da mocidade aqui no Templo Sede. Então no dia 21, na sexta-feira, nós temos ensaio também. E no dia 22, que é o sábado, teremos culto. E no dia 15 também teremos culto. E no dia 8, a nossa agenda é ali no Monte Claro, onde nós vamos estar fazendo um culto ali, realizando um culto ali a cargo da mocidade, né? Da Umádiva, eu ia dizer UFEAD, da Umádiva. E todos já deixem anotados na sua agenda. O nosso mês de agosto vai ser bastante cheio, mas vai ser uma bênção. E Deus tem nos honrado, não digo nós a liderança, digo nós a mocidade, né? Deus tem nos honrado, temos tido alguns cultos, os cultos da mocidade têm sido extraordinários, né? O que Deus tem feito, os testemunhos que temos ouvido do que Deus tem feito. Então, não deixe de participar conosco das demais atividades, né? E hoje deixamos o convite a todos, né? Um bom número de jovens aí inscritos também na EBO. Temos um encerramento com o evangelista Diego Gonçalves a partir das 18h30. Então, É isso aí. E para finalizar, pastor, o senhor tem algum agradecimento, alguma consideração final antes de nós encerrarmos o nosso programa? João, obrigado pelo teu trabalho, do Samuel, que com muita maestria vocês estão dando uma abertura aí excepcional. Parabéns pelo esforço de vocês. Na verdade, o João é Ele que perito entende nessa área de de tudo. podcast, né? Deus abençoe. E a Marcele, o Abner, Gesiel, obrigado a toda a liderança, a todos os jovens, e parabéns por essa ideia. E eu creio que vai servir de bênção para muita gente. Amém. E aqui nesse espaço, nesse podcast aqui da Almadiva,
vai surgir muitos talentos aí, viu? Amém. Muitos Verdade. talentos. Não, tem Verdade. jovens que vão ser convocados a estar aqui. Eu, na verdade, já estou ultrapassado da idade para estar aqui, né? Mas, É isso, pastor. mas tem uma meninada aí que vão ser bênção aí, e vai ser muito bom acompanhar vocês neste momento aí. E agradecer também ao pastor Carlos Teles, ao evangelista Renato, que são os diretores da rádio, a Lisiane, que com muita alegria trabalham aqui. Agradecer eles pelo espaço que eles Amém. deram, né? Verdade. E a nossa querida Assembleia de Deus de Vacaria. Essa igreja maravilhosa, esse povo abençoado. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Isso aí, então. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo episódio e até o culto à noite. Até o culto à noite. Mas, Não deixem de especificamente. compartilhar, né? Envie, vai ficar salvo. Depois a gente vai estar disponibilizando o link, né, João? Isso. Que nós vamos disponibilizar a todos para compartilhar. Quem não conseguiu acompanhar agora vai ter a oportunidade de ver depois também. Tá bom? Obrigado a todos Então é que têm isso, nos obrigada. acompanhado aqui. Deus Deus abençoe. abençoe, Deus abençoe. vocês. Até mais.